Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, vou estar compartilhando com vocês uma mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus com vocês, né? Essa mensagem, ela vai estar falando dos últimos dias, né? E a gente vai estar lendo o livro de Marcos, capítulo 13, verso 28, onde está escrito assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso aqui é Jesus falando, né? É Jesus dando essa revelação. Isso quando ele ainda estava aqui conosco. E aí a gente sabe que uma parábola é uma história contada com um mistério, com um tesouro, com algo que a gente precisa desvendar, né? Que ele não está revelado para todos, mas assim, estará revelado para quem Jesus quiser que seja revelado, né? E a gente vai começar contando desses últimos dias, dessa época tão difícil em que nós estamos vivendo. Nós somos a última geração, né? Então a gente crê que Deus, ele planejou tudo. Deus não tem nada que foge do controle de Deus. Deus tem um plano para todas as coisas. E quando ele fundou o mundo, ele já tinha determinado que nós seríamos a última geração. Ele já tinha determinado que nós seríamos a geração da última hora. E ele espera que nós tenhamos aquele coração aquecido que Paulo teve, que Pedro teve, que a gente vê os grandes homens de Deus, da palavra de Deus, ministrando, né? Então ele acredita que ele acreditou que ele podia confiar em nós, né? E por isso nós estamos aqui, nós somos a última geração. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre esse momento, né, de aperfeiçoamento que a gente tem vivido para que a gente possa estar alinhado com Deus, né? Jesus, quando ele tá lá naquele momento de oração, naqueles últimos momentos, ele faz uma oração aonde ele diz assim: Senhor, ele ora para Deus, me faz voltar para o mesmo lugar da onde eu tinha vindo antes. Então ele pede capacidade para Deus para que ele pudesse passar por aquele momento de tribulação, né? Que na verdade, por ser homem e nascido da mulher, ele na verdade não desejava aquilo, mas ele pelo menos gostaria de voltar para onde ele tinha vindo, né? E Deus, por ele ter conseguido cumprir essa missão, por ser Jesus, né? Deus, ele eleva ele num ponto maior da onde ele tinha vindo, né? Ele coloca ele num lugar maior e ele exaltou ele acima de todo nome. Então ele deu autoridade sobre tudo que há para Jesus, por ele ter conseguido obedecer a Deus, que essa é uma questão bastante delicada, né, que Deus tem tratado profundamente no meu coração, mas essa é uma outra história, né? Nós sabemos que nós somos a Igreja de Cristo, né, e também a gente precisa estar em comunhão não só com Cristo, mas com os irmãos. Se isso não acontece, melhor a gente ficar quietinho e esperar o Senhor, né, tratar o nosso coração da maneira correta para que a gente não venha tá machucando ninguém também, né? Então aí a gente vai aqui voltar para a palavra, tá? Os demônios, eles não estão apercebidos dos tempos. Os demônios, eles estão ligados, porque quando Jesus estava com eles, ele falava: o que vieste fazer, filho de Deus? Nos atormentar fora do tempo. Então eles sabem que eles têm um tempo para ele estar aqui, e para eles eles sabem que ainda não chegou o tempo do fim. Por isso que eles dizem antes do tempo, né? E a gente vai aqui abrindo algumas chaves espirituais para que a gente possa se fortalecer na fé, né?
Aí ele diz, na palavra de Deus, que houve 4 vigílias. A vigília da tarde, a vigília da meia-noite, a vigília da madrugada e a vigília, que eles chamam a vigília do cantar do galo, né? E a vigília da manhã. Então foram 4 vigílias. A vigília da tarde foi naquele tempo em que Jesus acabou de ser arrebatado e as pessoas podiam falar dos feitos dele com testemunho. Você viu quando Jesus curou aquele cego? Você viu quando ele chamou Lázaro para lá fora? Eles eram testemunho ocular de tudo que acontecia. Então, por isso que eles estavam ali, eles acreditavam que Jesus ia voltar rápido e eles dividiam os bens com todos. Os bens que eles tinham, porque eles acreditavam que eles não iam precisar de mais nada, que Jesus bastava para eles, né? E aí vem aquele momento em que eles estão muito acesos, muito fervorosos, né? E aí depois vem a vigília da meia-noite. O que seria a vigília da meia-noite? Aquele tempo da Inquisição, aquele tempo que a Bíblia foi retirada, que ninguém poderia ler a Bíblia, né? E as pessoas foram escondidas e eles trazem um Cristo que ele nasce em dezembro, ele morre na Páscoa e ele é um Cristo de cruz, é um Cristo que está prego numa cruz, né? Talvez até mais dependente de ajuda do que mesmo nós, seres humanos. Então, Jesus ele foi assassinado nesse tempo do período da vigília da meia-noite, né? E esse foi um tempo de trevas, um tempo bem longo, né? A noite ela demora e foi um tempo longo, onde muitos cristãos morreram, muita gente morreu. E aí depois vem a vigília do cantar do galo, que seria a reforma protestante, né? Onde se vem realmente mostrar para as pessoas que não é pela penitência, mas sim pela graça que nós somos salvos. E a graça é Jesus Cristo, né? E aí a última vigília é a vigília da manhã, que somos nós, que estamos na 4ª e última vigília, ou seja, nós estamos vivendo, Jesus está muito próximo, né? E aí a gente sabe que esse é um tempo aonde a gente está aguardando a volta de Jesus Cristo, né? E nós, em muitos momentos, estamos com as nossas lamparinas apagadas, né? A gente precisa acender as nossas lamparinas, né? Que como diz naquele evangelho, onde tinha as noivas, as loucas, elas não tinham mais azeite, né? Somente aquelas que tinham azeite, depois que tudo acabou, é que permaneceu, é que ouviu a voz do noivo, né? Então aí é esse o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo a última vigília, né? E aí vem a pergunta: e como nós estamos nos comportando, né? Como nós estamos nos comportando nesse tempo, né? Como a gente pode se apresentar diante de Deus de acordo com os nossos próprios atos, tá? E ele tem uma agenda, Deus, onde tudo está programado. Ele sabia que nós estaríamos nesse tempo, que nós seríamos... nada acontece aleatoriamente no plano de Deus, né? Tudo está sob o controle dele. E ele sabia que nós estaríamos aqui para que a gente pudesse anunciar o reino de Deus e a volta de Jesus Cristo, né? E ele acreditou que a gente conseguiria cumprir a nossa missão, que é como se fosse um bastão que vai passando de um para o outro, né? Até que chegou até nós, a salvação chegou em mim, chegou na minha família e ainda muitas almas chegarão até muitas almas, né? E a gente sabe que a palavra do Senhor, ela já chegou até os confins da terra através da internet, através do boca a boca, né, que é a melhor propaganda que existe na face da terra. E a gente sabe que ainda tem pessoas que não ouviram, mas assim, se a gente for colocar num plano de maioria, a maioria já conhece Jesus, já sabe que ele nasceu e morreu para que a gente pudesse anelar com Cristo, né? E nós precisamos nos doar, mesmo que a gente esteja em tempo de terra seca, mesmo que a gente esteja em tempo onde não há chuva, né? E a gente sabe, né, que
a gente precisa da presença de Deus em nossa vida, que as coisas que elas não são de Deus, elas acabam por si só, e a gente precisa estar firme com Cristo para que a gente possa ser essa última geração, e a gente está apto para a gente chegar diante de Deus e falar: Senhor, a minha parte eu cumpri, né? Eu tô aqui entregando o que foi o meu melhor, me perdoa pelas minhas fraquezas e dificuldades, mas eu não deixei a minha lamparina apagar. Então a gente precisa estar com o nosso coração aquecido e a gente pedir muita ajuda de Deus, porque é um tempo onde a gente realmente se coloca numa condição de fracos, né? Quando a gente está longe da comunhão com a igreja, a gente se sente muito enfraquecido. Isso é difícil, mas parece que é um mar mesmo. Ele vai levando a onda, leva a gente para longe, pra gente voltar é muito difícil, a correnteza contra é muito grande, mas a gente vai buscando com Deus, né, para que a gente possa ser digno de chegar na presença dele e falar: Senhor, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, encerrei a carreira e guardei a fé, né? Que a fé de Deus possa estar em nossos corações e que a gente consiga cumprir o propósito dele na nossa vida, né? Essa é a minha mensagem de hoje. E eu gostaria que vocês tivessem uma semana aí abençoada. A gente precisa estar entregando para Deus todos os dias um culto limpo através das nossas vidas, para que a gente possa ser aceito por Cristo. E a gente pedir para Deus, Deus nos coloca no centro da sua vontade, porque realmente a gente, como ser humano imperfeito, é muito difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele vai, né, dar graça. A gente vai orando, vai pedindo para que Deus possa ter misericórdia de nós, e no tempo oportuno Ele vai dar a oportunidade que a gente precisa, né? Então fiquem com Deus, fiquem com essa mensagem, sejam corajosos e fortes e permaneçam na presença do Senhor Jesus, tá? Fica com Deus, a paz seja com todos.